Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje é sexta-feira é dia de entrevista e hoje eu converso com a doutora Amal Nassalam, que vai falar um pouquinho pra gente do blog dela, Tributário nos Bastidores. A doutora Amal é advogada tributarista formada pela PUC São Paulo. Boa tarde, doutora, tudo bem? Tudo bem, doutor Eduardo, como você está? Ótimo, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui no nosso canal. E me conta um pouquinho o que te levou a escolher o direito tributário para ter a sua carreira aqui em São Paulo como advogada? Bom, na verdade, quando eu comecei a estudar e comecei a fazer estágio, eu sempre circulei entre a área civil e a área tributária. Então, eu sempre fiz estágio nessas duas áreas, que eram duas áreas que eu gostava muito. Quando eu me formei, eu comecei na área civil, trabalhei 10 anos na área civil e, posteriormente, eu quis retornar à área tributária, porque é uma área que eu gosto muito, que é ligada ao direito público. Eu acho muito interessante você ter questões, porque o direito tributário também te faz entender um pouco da economia, enfim. Então, eu gosto muito da área. Qual é a sua experiência de 10 anos na área civil e depois na área tributária? Qual que são as diferenças das duas áreas? O que te levou a ser tributarista e não civilista? Olha, doutor Eduardo, eu gosto de direito. A área civil é muito interessante. E eu acho que não há muito bem essa divisão, porque mesmo na área tributária, eu aproveito muito da área civil. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, se eu vou discutir o IPTU, eu tenho que saber o que é propriedade. Eu tenho que ter esse conceito, e esse conceito vem do direito civil. Se eu for discutir o ICMS, eu tenho que saber o conceito de mercadoria, e esse é um conceito de direito comercial. Então, tudo que se relaciona ao direito tributário tem uma relação muito próxima com todas as áreas de direito, especialmente a área civil. Então, na verdade, acho que elas são complementares, como tudo no direito. Quando a gente fala em direito tributário, quem está estudando direito fala, eu quero seguir direito tributário. Geralmente, o sujeito que está se formando, ele pensa que ele vai trabalhar numa auditoria, né, que via de regra, as grandes auditorias absorvem os recém-formados em direito para trabalharem como auditores júniores ou depois ir crescendo. E no seu caso, você não trabalha, né, com auditoria, você faz realmente o tributário contencioso. Eu faço o tributário contencioso e consultivo. Mas eu trabalhei numa... Veja bem, muito interessante essa sua pergunta, porque o direito tributário, ele tem muita relação também com a parte contábil, né? Porque muitos tributos, eles têm conceitos que vêm da contabilidade, né? Você utiliza muito a parte contábil. Por isso que a auditoria, ela tem uma relação também muito próxima com o direito tributário. Então, até no começo da minha carreira, na minha carreira não, quando eu migrei para a tributária, eu trabalhei num escritório que era ligado à Pricewaterhouse, que é uma empresa de auditoria. E lá um treinamento muito grande. Eles te treinam na área contábil e isso também te dá um respaldo na área tributária. Então, eu acho importante passar por um conhecimento contábil também para você ter um trabalho na área tributária. E quem faz esse trabalho na área tributária, tanto a parte consultiva como a parte contenciosa, acaba tendo como ex-adverso ou a União, ou o Estado, né, ou o município. Geralmente, sim. Quais são as vantagens de você litigar contra os entes públicos e as desvantagens? Na verdade, tem mais desvantagens que vantagens, porque quem advoga contra a União, Estado e Município, na verdade, processualmente, eles têm muitas vantagens. Eles têm prazo em dobro. Eu acho que há uma tendência também nos tribunais mais fiscalista. Eu acho que acaba tendo decisões mais políticas, principalmente em época de crise econômica. Então, na verdade, existem mais desvantagens. Mas as vantagens são as seguintes. Se você não é uma pessoa que gosta de fazer audiência, por exemplo, é bom litigar na área tributária porque você não vai ter audiência. Só matéria de direito. É só matéria de direito. Então, isso é uma coisa... E no final do processo, para receber os precatórios, como que está o tempo de espera dos precatórios? Sim, é grande. Mas hoje em dia existe um outro mecanismo. Por exemplo, uma empresa entra com uma ação tributária e ela obtém ganho. O que acontece? Hoje, principalmente na área federal, quando você trata de tributos federais,
existe um mecanismo que você, em vez de ficar esperando o precatório, que demora anos e anos e anos, aquele valor se transforma num crédito que você vai convalidar perante a Receita Federal e vai abater com outros tributos. Então, com os tributos vincendos. Então, você acaba utilizando isso muito rapidamente. Só que fica limitado à compensação com demais tributos futuros, né? Então, acaba acontecendo isso, então acaba tendo um retorno, vamos dizer assim, quando termina o processo, você apresenta esse pedido na Receita, ela tem um mês para te dar esse crédito. Agora, uma curiosidade. Num processo, por exemplo, uma ação civil indenizatória, houve o pagamento do valor da indenização, o juiz pede um mandado de levantamento, via de regra quem recebe o advogado, ele vai reter, né, os honorários que ele ajustou e vai pagar o valor principal para o cliente dele. Nesse caso, fazendo compensação, como se recebe do cliente os honorários? Você faz um contrato, faz contrato com os clientes. Quando há depósito judicial, você até pode levantar o depósito e fazer isso, mas normalmente eu não faço. Às vezes, por exemplo, eu vou levantar um depósito judicial, se houve algum depósito judicial. Eu sei que muitos advogados fazem isso, retêm o depósito até o cliente pagar. Eu não costumo fazer isso, eu tenho o meu contrato, qualquer problema que eu tiver, eu executo o contrato. Mas nesse caso de fazer a compensação, é pelo percentual do que está se compensando, né? Esse contrato, né, nessa cláusula da compensação, é por percentual? Peraí, o contrato de honorários? Não, quando você me conta, né, que existe esse mecanismo de fazer compensação com os tributos que ainda estão para se vencer, né? Isso. Fazendo essa compensação, você está usando um crédito e recebeu no processo. Certo. E presumo eu que dentro desse crédito você tem um percentual de honorários. Certo. Mas você ajusta como? De acordo com o que se compensa, você faz um cálculo? Então, depende do seu contrato. No meu caso, tem contratos que eu digo que tem que pagar a partir do trânsito em julgado, ou seja, quando ele adquire o direito. Sim. E tem outros contratos que no meu contrato diz que é a medida que ele vai compensando. Então, depende da forma que se ajusta com o cliente. Isso você vai ajustar com o cliente. E uma dica para quem está nos assistindo. Como que é melhor, cobrar no trânsito em julgado ou cobrar na compensação? Obviamente no trânsito em julgado. Porque sabe o que acontece? Não é que... porque às vezes o cliente demora para compensar. Ou então ele tem um crédito de um outro processo. Ele vai utilizar, por exemplo, vamos dizer que ele tenha ganho 2 ações e ele tem muito crédito junto à Receita. Ele pode estar utilizando o crédito do outro processo. Então, por isso que muitas vezes, quando eu vou fazer o contrato, eu não faço a partir do momento que ele obtém o direito, porque também não é justo. Você trabalha anos e anos e anos, você ganha um processo, fica anos sem receber porque o seu cliente está compensando um outro processo. Essa é outra dificuldade, a demora do processo. É a demora do processo. Então, a demora em usar o crédito, porque tem créditos que são muito grandes. Então, às vezes, o cliente vai ficar utilizando aquilo 4, 5 anos e não utiliza o seu. Então, eu creio que é muito melhor a partir do trânsito em julgado, que é quando efetivamente adquire o direito àquilo. Né? Vamos falar um pouquinho do seu blog? Vamos. Então, o seu blog é o Tributário nos Bastidores. Isso. Por que você começou a escrever? Conta como que veio essa vontade de você ter seu blog? Na verdade, foi uma ideia de uma amiga minha. Porque eu sempre fui muito, assim... Eu gosto muito de estudar, né? Eu sempre fui muito estudiosa e eu trabalhei... Por 10 anos, eu fiquei trabalhando num escritório e na área consultiva. E consultiva demanda muita pesquisa. Então eu tinha assim, um conhecimento... Tenho, né? Um conhecimento bem grande na área tributária. Então, uma amiga falou, poxa vida, você tem tanto conhecimento, por que você não compartilha isso? Eu transformava o parecer consultivo num texto... Então às vezes eu pegava o parecer consultivo, transformava num texto, e como eu sou obrigada a estudar diariamente, porque a área tributária muda diariamente, todo dia você tem uma instrução normativa nova, uma lei nova, agora vai ter a reforma tributária, que já fizeram um monte de propostas e não se sabe o que vai acabar saindo, então você é obrigada a estar diariamente estudando. Então o que eu fiz? Eu pegava esses estudos, eu pego esses estudos, ou algum caso que eu estou trabalhando, ou alguma coisa que eu já trabalhei, e transformo num post. Quem quiser acessar seu blog, qual que é o site que ele está? Qual que é o link? www.tributariosbastidores.com.br. Então a gente vai até pedir para colocar aqui embaixo www.tributariosbastidores.com.br.
Mas me conta uma coisa do seu blog. Antes, eu via que tinham vídeos, né? Que você gravava, você dava umas aulas, tinha alguns vídeos, agora são textos. O que aconteceu com os seus vídeos? Acontece o seguinte, eu sempre trabalhei, na verdade, com texto. Teve um ano, a minha filha, na verdade, que também é advogada, começou, não, você tem que fazer vídeos. Aí eu migrei para os vídeos, fiz durante um ano, mas um vídeo, você sabe que você faz vídeo, dá muito trabalho. Demanda muito tempo. Demanda um tempo enorme. O post não, o post às vezes eu já tenho aquilo mais ou menos escrito, eu faço e publico aquilo, às vezes eu levo meia hora, às vezes eu levo 5, 6 horas para fazer um post, mas tem post que eu faço em meia hora. Então é uma coisa que eu faço rapidamente. Vídeo não, vídeo às vezes eu levava um dia inteiro para fazer. E eu tenho muita atividade. Eu tenho meu blog, eu tenho o escritório, eu tenho a minha casa que eu administro, além de toda a minha vida pessoal. Então eu peguei um tempo. Não significa que não vai retornar um dia, mas realmente agora é por falta absoluta de tempo mesmo. Então, por enquanto são os textos, mas vale a pena a leitura dos textos. O blog da doutora Amal é extremamente festejado dentro da área tributária, é um blog extremamente lido, inclusive em faculdades, né? Há estudos de textos da doutora Amal em pós-graduações que tem em São Paulo, em graduações. Isso te deixa feliz? Nossa, isso me deixa super feliz, porque na verdade eu só descubro essas coisas porque alguém chega, doutora Amal, eu estava tendo uma aula e o professor falou para ler o blog, ou então o professor levou um texto seu para discutir. Então eu acabo sabendo por vias indiretas, né? Então eu fico super feliz, né? Muito feliz, obviamente, porque é um reconhecimento, né, da área jurídica. E mais pra frente, se tiver vontade, se tiver condições, quando a vida ficar mais tranquila, dá pra ir pra academia, porque já tá conhecida na academia, já tem os textos lidos, né? É verdade. Ajudaria, não sei se não sei se eu vou fazer isso, mas com certeza ajudaria, né? E o seu blog, ainda com toda essa sua atividade extracurricular, como que você cuida dele? Mais ou menos para ser posta, de quanto em quanto tempo? Quanto ele te demanda? Não, é justamente, normalmente eu tenho que publicar pelo menos 2 posts por semana. Mas às vezes eu não consigo fazer isso. Então o que eu faço? Tem semana que eu não consigo postar nada. Então o que eu faço? Na semana seguinte eu tento compensar colocando uns 4 posts. Então eu vou assim, ele não tem uma regra, porque isso é um assunto, vamos dizer assim, paralelo ao meu trabalho. Então eu procuro manter, ele já tem 10 anos, meu blog, acho que 10 anos já. Então, para manter, eu preciso fazer essa, vamos dizer assim, trabalhar dessa forma e para não parar com ele e conseguir adequar ele à minha vida. Aí ele tem uma programação flexível. Ele tem uma programação flexível, senão eu também não conseguiria continuar com ele. Para quem está estudando direito e quer seguir na área tributária, que conselho você dá? Eu aconselho a estudar muito e principalmente hoje tem que fazer uma especialização, porque só com a faculdade de direito ele realmente fica difícil. Eu acho que hoje todas as áreas do direito estão assim, né? O direito ele muda muito, ele tem se tornado cada vez mais complexo, né? Principalmente com essas novas relações. E mais especializado, né? E cada vez mais especializado. Eu não acho que a pessoa tem que ser, eu acho que ela tem que ter, primeiro, um conhecimento em todas as áreas é importante, porque o direito ele não é segmentado. Uma área influencia na outra. Ele tem que ter esse conhecimento geral, mas é muito importante que ele faça uma especialização, ou um mestrado, um doutorado, é muito importante ele se especializar, porque realmente cada vez a tendência é ter mais e mais detalhes que ele não vai aprender na graduação. Muito bem. Para a gente encerrar nosso bate-papo, vou pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Uma mensagem? Olha, eu vou partir do pressuposto que é o pessoal interessado na área de direito, né? Olha, estudei muito porque o direito está ficando cada vez mais complexo, existem novas relações com essa tecnologia que afeta todas as áreas do direito, então vocês têm que estudar muito e se dedicar muito. Amal, quero te agradecer. Obrigada por ter vindo, obrigado por ter gravado. Obrigada a você. E se você gostou desse vídeo, clique aqui no sininho das notificações, nos acompanhe nas outras redes sociais e compartilhe. Até breve!